Certamente você já ouviu aquela velha bostejada de "Ai, mas isso é utopia!" Ou então aquela velha clássica de "Onde é que isso funcionou?" É aquela velha coisa de achar que tudo necessariamente tem que ser testado para funcionar e não pode simplesmente partir da lógica, partir da economia básica, que é a produção e que é a negação da agressão, tanto pela questão ética quanto pela questão utilitária, já que uma sociedade com mais agressão existe menos incentivo à produção. E assim, as pessoas não conhecem isso, só conhecem aquela velha coisa de vamos testar para ver se dá certo, que é uma coisa completamente ridícula. O anarcocapitalismo não precisa ser testado para você saber que dá certo, porque o anarcocapitalismo não é uma teoria da conspiração de terra plana, não. É simplesmente você pegar uma coisa que dá certo, que é o capitalismo, porque o capitalismo é lógico e não porque ele foi testado em todos os países evoluídos. Não, porque o capitalismo é lógico. Então você vai mais adiante, você leva o capitalismo às suas últimas consequências, ou seja, propriedade privada absoluta, sem nenhuma forma de Estado. Isso é o anarcocapitalismo. Fora que, assim, você dizer que é utopia, você basicamente está dizendo que no mundo já ocorreu uma utopia. Você está dizendo que agora é possível chegar em utopias, porque a Islândia medieval chegou. E ficou lá por 300 anos, que é mais tempo do que os Estados Unidos existe basicamente hoje. Só em 2076 que os Estados Unidos vai fazer 300 aninhos de idade. Mas, bem, se você ignorar completamente a Islândia medieval, que já mexeu o gol, porque você disse que é uma utopia, tem um exemplo e você desconsidera, eu poderia também dizer que o capitalismo é uma utopia. Eu poderia dizer, olha, o capitalismo nunca funcionou em lugar nenhum. Aí você começa a citar a enorme lista de países e eu começo a ignorar um por um. Isso é basicamente mover o gol. Você começa uma punhetação mental e dizer, não, isso não vale porque isso, e um monte de desculpas. E as pessoas tentam criar desculpas, mas a Islândia medieval é a prova empírica, não que prova empírica seja necessária, de que o anarcocapitalismo dá sim certo. Ancapismo é o futuro, e vai acontecer de uma forma ou de outra. Fora que você achar que assim, as coisas devem ser defendidas por uma questão utilitária é completamente estúpido. É você dizer que não, foda-se a ética, foda-se a razão, foda-se tudo isso, e vamos pela utilidade marginal à sociedade. Que é uma coisa completamente estúpida. E que, bem, o Mises era liberal, mas seguia isso, que dá um pouquinho assim de vergonha, mas ele era inteligente, então dá pra deixar passar. Sim, Mises era utilitarista, infelizmente. Até o Mises comete erros. Mas, bem, a questão é que eu não defendo o anarcocapitalismo porque vai funcionar. Não, por mim, olha, se quando caísse o Estado fosse acontecer o que os idiotas apocalípticos Nando Moura falam, que ia tudo pegar fogo, que ia ter uma guerra e que as pessoas iam se matar na rua e que ia ter fome, a pobreza ia dobrar, a China ia dominar o mundo e tudo isso, eu ainda assim iria defender, porque é a única coisa racional, a única coisa ética a se defender. Qualquer modelo político que se baseie no Estado é uma violação da propriedade privada, é uma negação do indivíduo e é, portanto, uma contradição. A menos que você não seja um indivíduo, a menos que você seja uma pedra, mas aí é diferente, aí já é outra história. Mas bem, eu não conheço nenhuma pedra que argumente, então, sim, todos temos que seguir o anarcocapitalismo, não porque ele é a coisa mais útil para todo mundo, porque ele é a coisa mais funcional, mas sim porque ele é o único arranjo político ético, ou seja, é a única ideologia que é eticamente defensável, que não invade a propriedade privada, que não comete crimes. E bem, se você é utilitarista, eu recomendo que você leia o livro Ética da Liberdade, em que o Rothbard tem uma parte lá que ele desce o pau nos utilitaristas, inclusive no próprio Mises. Não estou dizendo que Rothbard era contra Mises, não, ele apenas criticou a teoria que Mises seguia do utilitarismo. Não que Rothbard discorde de Mises em muita coisa, ele apenas criticou isso. Porque se eu não explicar isso, algum retardado vai aparecer nos comentários dizendo que eu disse que agora Rothbard tentou refutar Mises. Não, eu não disse isso, eu disse apenas que fique bem claro que Rothbard criticou Mises por ser utilitarista. Pronto, é isso. E bem, algumas pessoas às vezes me perguntam como seria tal serviço no anarcocapitalismo e dizem, não, esse serviço seria impossível, portanto, sem anarcocapitalismo, que é o pulo do gato mais, assim, é o maior num sector que eu já vi. É basicamente você dizer assim, olha, o capitalismo puro poderia servir para um monte de coisas, mas tem esse serviço aqui específico que talvez ele não servisse, porque eu não consigo pensar e você também não, então talvez não teria como. Provavelmente tem, mas talvez não teria. Logo, você tem que jogar toda a ética fora, abolir a propriedade privada e deixar todos os seres humanos num regime de escravidão que é o Estado, porque sim. Isso não faz nenhum sentido. Simples. Isso é... Bem, isso daí deveria ser levado basicamente como uma pessoa dizendo que
Ah, não dá pra entrar na Lua porque ela não tem porta. Deveria ser isso, deveria ser uma piada quando você diz que o anarcocapitalismo não deve ser praticado por causa de um servicinho X, porque fulano ia ficar magoado. E bem, pessoas, por esse vídeo é isso. Fiquem com nada, porque Deus não existe. Bye, bye.